Paz do Senhor a todos. Vamos começar a quarta aula na nossa revista da EBD, Escola Bíblica Dominical, que vai ser de 26 de julho de 2026, né? Estamos trabalhando essa revista aqui, a Igreja dos Gentios, e estamos na lição de número 4, que é o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Eu vou passando aí. Nós vamos estudar essa lição, que vai abordar em Atos dos Apóstolos. Deixa eu diminuir aqui, para que vocês também possam acompanhar. Deixa eu um lugar que fica melhor aqui. A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. O Espírito, a lição número 4, o Espírito que nos guia para além das fronteiras, de 26 de julho de 2026. Deixa eu colocar um lugar aqui que atrapalha menos aqui. Vou passar para cá, estou gravando no celular. Textuário, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Verdade prática. O Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus planos, mas também o impede avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo conduz a nossa vida em meio às tentações. Essa aqui é a leitura diária, de terça, quarta, quinta. A leitura bíblica em classe vai estar em Atos 16, versículo 11 ao 18, e do 25 ao 31. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade, na cidade de Filipos. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois foi batizada ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou-a para fora e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo tremo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Está
os hinos sugeridos, né? O plano de aula, né? Que aí essa revista é a revista do professor, né? E vamos à introdução. A segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para os novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. Atos 15, 36 e 18, 22. Mesmo diante de conflitos e mudança de rota, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Essa lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e a confiar na direção. A palavra-chave é fronteiras. Então, isso quer dizer que eles iam em uma direção, mas o Espírito impediu eles, que o Espírito Santo queria que eles fossem para outra parte, e foi depois nós vemos que é onde realmente deu mais frutos, né? Onde prosperou a obra, onde foi pregado o evangelho na Europa e foi uma bênção, né? Então muitas vezes mesmo que a gente quer fazer do nosso jeito, mesmo fazendo a obra de Deus, é importante que ouvimos a voz do Espírito Santo para que ele nos dê o norte, nos dê a direção certa de como devemos agir, né? De como devemos é, conduzir aquela obra. Né? Nós vemos que eram homens de Deus, estavam na direção de Deus, mas assim mesmo, no entendimento deles, eles teriam que ir para uma parte, mas no entendimento é, de Deus, que é conhecedor de tudo, constrangeu eles. E é bom que eles ouviram a voz do Espírito Santo e foram para a parte que Deus queria. E muitas vezes é isso que nós temos que fazer. Não a nossa vontade, né, o nosso pensamento, mas ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Então, o tópico 1 vai dizer, Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja, né? Tá falando de Lídia, né? O subtópico 1 vai dizer a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em lista incorpora Timóteo à equipe missionária, Atos 15, 39 a 40 e 16, 1. Ao entrarem, ao entrarem, ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual, né? Em Troade, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa, Atos 16, 9. Fé sincera e sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Lídia é apresentada como adoradora de Deus, provavelmente uma gentia, temendo ao Senhor, comerciante de púrpura, originário de Tiatira, possuía boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender a mensagem de Paulo, revelando que a conversão à obra da graça divina abriu o coração para atender a mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça divina. Né? Lídia crê, é batizada com sua casa e coloca seus bens a serviço do reino, tomando seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Tá vendo a importância aí? Eles não tinham onde pregar, eles foram enviados pelo Espírito Santo, foram orar e acabou Paulo pregando o evangelho a umas mulheres perto de um rio, e onde foram orar, e Deus abriu o coração de Lídia, e ela não só abriu o seu coração para o evangelho, para o entendimento da palavra, como abriu a sua casa e toda a sua família para chegar aos pés do Senhor, ser batizada, ser salva pelo poder de Deus. Então, aí, como várias mulheres, né, Lídia
é uma delas que foi fundamental na obra, na expansão do evangelho e principalmente na porta de entrada ali da Europa, né? A pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Sem sinagoga, né? Porque anteriormente na primeira viagem missionária eles pregavam nas sinagogas, e aqui já sem sinagoga, ele já pregava já aonde dava para pregar, que nem sempre vai dar para você pregar no lugar que você quer, mas aonde o Deus preparar, né, para pregar. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto às mulheres reunidas à beira do rio. Ali, em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. Sua conversão inaugura a igreja em Filipos e revela de onde o Espírito abre corações, o reino avança. Então, onde o Espírito abre corações, o reino avança, que Deus abriu o coração dela, né? Ela se atentou à palavra do Senhor. Contudo, a mesma cidade que recebe o Evangelho também manifesta posição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa, que veremos no próximo tópico, Atos 16 ao 21. Né? Aqui está algum auxílio, o auxílio aqui, né? Bibliográfico, que nós não vamos nos atentar agora, e vamos aqui para continuar aqui a nossa lição, né? A expulsão de espírito e adivinhação, né? Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração. Atos 16, 13. Eles já tinham um lugar estabelecido, mas assim mesmo tinha outro lugar que era o lugar que eles iam orar, né? Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava possessa por um espírito de adivinhação, prática condenada pelas Escrituras, né, que vai estar lá em Deuteronômio 18, 9 ao 11. Embora falasse verdades sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus, à semelhança dos demônios que reconheceram Jesus. Marcos 1, 24 e Lucas 4, 41. Perturbado, Paulo ordenou, em nome de Jesus Cristo, que o espírito saísse dela e a libertação foi imediata, revelando a autoridade do evangelho sobre as trevas, né? Essa mulher, ela vinha atrás deles, vinha falando: esses são os filhos do Deus Altíssimo, usados, os profetas de Deus, uns usados. Ela saía gritando, e a Bíblia vai falar aqui que ela andou vários dias atrás deles falando isso. Era uma verdade, até que era, mas não deveria ser, né? Acabou irritando eles, até porque dava a impressão que ela estava junto com eles, que eles faziam parte, então por isso que Paulo tomou aquela atitude de expulsar aquele demônio, porque não fazia parte da obra missionária de Deus, né? Então, e na verdade a mulher dava grandes lucros através de adivinhações, né? Espírito de adivinhação. E arrumou um sério problema com isso aí, mas para tudo foi importante a expansão do evangelho, né? Os testemunhos que eram contados, né? Aí vamos lá no subtópico 2. A reação dos historiadores é perseguição injusta, né? Porque a partir do momento que tirou o lucro deles, né? Que pessoas que viviam daquilo lá, daquela fé, daquela crença, daquela mística, daquela adivinhação, então pessoas ganhavam, além de os próprios espíritos ter ali aquele corpo para dominar, pessoas também exploravam ela a troco de dinheiro, com certeza ela ganhava a menor parte, e muitos tinham lucro, né? Talvez até o cartão postal da cidade, né? Olha, venha conhecer a famosa adivinha, né? E aí, a partir do momento que o espírito foi expulso, então ela não conseguiu adivinhar mais nada, e aí, o que aconteceu? Simplesmente que, que aí eles ficaram revoltados porque acabou o lucro deles, né? Então vamos lá. A libertação da jovem significou prejuízo financeiro para seus senhores, que
movidos por interesses econômicos, arrastaram Paulo e Silas às autoridades. Atos 16, 19. Sob falsas acusações de perturbação da ordem pública, os missionários foram condenados sem julgamentos, açoitados publicamente e lançados na prisão. A fé cristã mostrou-se uma ameaça não à ordem social, né, mas ao sistema de exploração travestidos de religiosidade. O subtópico 3, a falha da justiça humana, versículos 21 a 24. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e voltaram e violaram os direitos de Paulo, que Paulo era romano, né? E Silas como cidadãos romanos, né? Silas também. O episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser movida por pressões e interesses, mas isso não frustra os propósitos de Deus, né? Salmos 37, 12 e 13. Muitas vezes o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça. O crente é chamado a discernir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e injustiça, e Deus continua soberano, inclusive nas prisões da vida. E é justamente nesse contexto que o Senhor transformará dor em testemunho, como no episódio da prisão de Paulo e Silas e da conversão do carcereiro. Então, tudo vai contribuindo, vai tendo pressão do inimigo, mas assim mesmo vai tendo a mão de Deus, e o trabalhar de Deus, ele vai preparando de alguma forma as coisas para as coisas acontecerem. Muitas vezes algumas dores e sofrimentos que nós passamos, mas vai produzir algum fruto para que a obra de Deus seja pregada mais ainda, né? E Deus, claro, sempre dando-nos vitória. Aqui o tópico 3, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Então, após expulsar esse demônio, esse espírito de adivinhação, aí acusaram eles injustamente, eles foram presos, e aí Paulo e Silas estavam na prisão, mas aí eles começaram a cantar e louvar e bendizer o nome do Senhor. E aí vamos ver nessa passagem que Atos 16, 22, 24, que eles foram açoitados em virtude de coisas que eles fizeram que era a vontade de Deus. E muitas vezes a gente está fazendo a vontade de Deus, está sendo perseguido, né? E Deus acaba, não livrou eles do sofrimento, mas em tudo deu vitória, sobretudo deu vitória. É assim que Jesus fala sobre sofrer pelo Evangelho, né? Muitas vezes somos perseguidos, sentimos dores, somos perseguidos, muitas vezes somos magoados, entristecidos, passamos por lutas, às vezes até em razão da própria palavra, do próprio jeito da gente de se comportar perante a sociedade, mas em tudo Deus glorifica o seu nome na nossa vida e sempre nos dá vitória, e a gente cristão sempre tem que achar um jeito para glorificar o nome do Senhor, que seja feita para a honra e glória do Senhor, não para a nossa honra e para a nossa glória. O tópico 3, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Subtópico 1, açoitados e presos por causa do Evangelho, Atos 22, 24. Falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior de Filipos, com os pés presos no tronco, tratados como criminosos, perigosos, sofreram humilhação, dor e injustiça. O cárcere interior, provavelmente localizado no subsolo, era um lugar de escuridão e sofrimento extremo. Contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se cenário da manifestação e do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. Eles tentaram limitar ele, mas para o verdadeiro adorador, ele adora em qualquer lugar, seja na prisão, injustamente, seja onde for, né? Nos momentos difíceis, nos momentos alegres, mas também nos momentos difíceis de sofrimento. O verdadeiro adorador, a pessoa realmente que convertido no Senhor Jesus, ele não é para dificuldade, ele sabe que alguma coisa Deus vai fazer para abençoar, e aquilo vai servir para glorificar o nome do Senhor. O louvor que abre portas e transforma ambientes. Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, mesmo feridos e imobilizados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O louvor, nascido em meio à dor, revelou a fé que não depende das circunstâncias. Romanos 5, 3 e Tiago 1, 2
Subitamente, um terremoto sacudiu a prisão, abriu as portas e soltou as cadeias de todos os presos. O milagre foi tão impactante que ninguém tentou fugir, evidenciando que a presença de Deus gera reverência e temor, né? Mesmo tudo abrindo as portas, mas o terremoto foi tão grande que os próprios presos ficaram com medo. Então, quando Deus faz, ele faz por completo. Deus não faz uma obra pela metade. Sempre que Deus faz, é por inteiro, é com perfeição. Sobre o tópico 3, a conversão do carcereiro e a vitória da graça, Atos 16, 27 a 34. Ao ver as portas abertas, o carcereiro, tomado de desespero, tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por Paulo. Profundamente impactado, perguntou: que devo fazer para ser salvo? A resposta foi clara: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. Ele creu, cuidou das feridas dos missionários, ó, ele se converteu e ainda ajudou a cuidar das feridas que os soldados tinham provocado em Paulo e Silas. Foi batizado com sua família e recebeu-os com alegria. Onde o evangelho entra, vidas e lares são transformados. Este episódio ensina que Deus continua soberano mesmo nas prisões da vida. Quando o crente escolhe, quando o crente escolhe louvar em meio à dor, permanecer fiel diante da injustiça, o Senhor transforma sofrimento em testemunho e usa circunstâncias diversas para salvar outros. Você vê que através da obra do Senhor, da obra que fizeram, né, a obra de Deus de expulsar o espírito daquela jovem, foram perseguidos, foram presos, eles não desanimaram, continuaram orando e glorificando a Deus. Não só, com certeza, alguns presos foram convertidos, ou a Bíblia não fala, mas foram transformados, ou aquilo ficou na mente deles, e assim como salvou a vida do próprio carcereiro. Quer dizer, eles estavam presos, mas a família do carcereiro conheceu o poder do Evangelho e foi salvo ele e toda a sua família. Então, eles também viviam. Paulo e Silas estavam numa prisão física, mas a família desse carcereiro tinha uma prisão espiritual, eram presos, e a partir do momento que conheceram e aceitaram Jesus, eles foram livres, tal como é na nossa vida, né? Isso foi uma passagem maravilhosa. Chegamos ao final desta lição, né? Eu queria fazer mais comentários, mas o tempo é curto, eu estou gravando no celular, mas se vocês quiserem, nós vamos estar gravando outros vídeos também, conforme, se vocês gostarem, aí eu estarei gravando outros vídeos, né? A conclusão: após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna à Antioquia da Síria, Atos 18, 22, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade, mesmo em meio às oposições. Guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam. A igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Que já está resumindo tudo, né? Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada, né? Aí tem as perguntas no final e é isso aí. Então nós vemos nessa lição que dessa viagem missionária aí, agora com Paulo e Silas, né? O Bernabé seguiu outro caminho com João Marcos, que teve ali uma divergência de opiniões ali, de pensamento. Então o Barnabé queria levar o seu sobrinho João Marcos nessa outra, mas como o João Marcos já tinha voltado e deixado eles na mão, vamos dizer assim, o Paulo não quis levar o João Marcos. Aí por causa disso, Barnabé seguiu para Chipre com o João Marcos, e Paulo seguiu com Silas, né? Ia numa região, e aí Deus, o Espírito Santo já os constrangeram, os impediram para que fossem em outra direção, ali começando ali em Filipos, né? Começou o evangelho na Europa. Essa lição é muito importante. Também vemos a conversão de Lídia,
né, que foi muito importante, que abriu ali já uma igreja, uma, uma, uma igreja, um lugar já ali estabelecido, né, ajudando a pregar o evangelho, estruturar, né, institucionalizar ali uma, uma fé, né, e também ajudou muito na obra do Senhor, a Lídia também, a toda a sua família. Aí depois foram, né, presos, perseguidos. Aí teve o episódio da jovem, e por causa disso eles foram perseguidos e presos, mas não desistiram, cantaram e oraram na prisão. E através disso, não só eles foram libertos, mas também mas só que eles não fugiram, mas eles foram libertos, os presos também não fugiram, e a família do carcereiro também, tanto o carcereiro como sua família, foram salvos, né? E a Bíblia ainda fala que o carcereiro, a família do carcereiro ainda ajudou a curar as feridas. Muitas vezes aquilo que a gente faz na nossa vida, muitas vezes já vem a retribuição imediata, como aconteceu na vida desses carcereiros. Se você gostou, curte aí e que Deus abençoe a cada um de vocês. Vou fazer uma oração breve e depois estarei encerrando. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor tem trazido no nosso coração, nos dê entendimento. Seu Espírito Santo abre o nosso coração para que possamos estar recebendo a sua palavra e também levando a sua palavra aos quatro cantos da terra, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima.